Olá, caro aluno do Colégio Salesiano Dom Bosco, tudo bem? Quero deixar aqui um abraço especial para você que é aluno do terceiro ano, o aluno que está preocupado como vai transcorrer os seus estudos, mas eu peço que você relaxe um pouco, porque o Colégio Salesiano Dom Bosco ele está preparando um material riquíssimo de aulas online nesse momento, no momento precisamos estar afastados, não temos condições de ter a nossa vivência, o nosso contato do dia a dia, as nossas brincadeiras, as nossas aulas, mas nós vamos fazer por aqui, sim, para atingirmos o nosso foco, que é a sua aprovação. Então, visto isso, eu, professor Leonardo Oliveira, professor de Química do colégio, convido você a relembrar um pouco do que nós estudamos antes desse problema todo, dessa pandemia se instalar no nosso estado, no nosso país. Nós estávamos falando sobre as reações de oxidação. E essas reações de oxidação, elas são reações muito específicas e de fácil identificação. E é aí essa identificação que eu vou começar trabalhando com vocês. Logo no começo, quando a gente começou a falar sobre as reações orgânicas, quando a gente começou a identificar as reações orgânicas, eu disse para você que a gente identificava uma reação de oxidação ou de redução da seguinte maneira. Reação de oxidação é uma reação de perca de elétrons. Reação de redução é uma reação de ganho de elétrons. Isso é uma definição universal dentro da química. Quando se fala especificamente na química orgânica, tem uma maneira um pouco mais simples, sem a gente precisar de NOx, nem essas coisas. A gente pode identificar pela quantidade de átomos de hidrogênio e de oxigênio que existe no reagente ou no produto. Como assim? Lembra, o que é uma reação de oxidação? Como é que eu identifico uma reação de oxidação dentro da química orgânica? É simples. Oxidação, quando há um aumento da quantidade de átomos de oxigênio ou uma diminuição da quantidade de átomos de hidrogênio, quando eu comparo reagente e produto. Obviamente, no produto, se houve um aumento da quantidade de átomos de oxigênio ou uma diminuição da quantidade de átomos de hidrogênio, nós estamos falando de oxidação. Na redução, ao contrário, quando a gente compara o reagente ao produto. Quando no produto houver um aumento da quantidade de átomos de hidrogênio ou uma diminuição da quantidade de átomos de oxigênio, nós estamos falando de uma reação de redução. Ok? Isso nós já falamos, nós já trabalhamos essa informação. Lá no início, quando a gente tinha que identificar as reações. Aqui nós vamos detalhar um pouco cada uma dessas reações. E nós vamos começar pelos tipos de reações de oxidação, que são basicamente três: a oxidação branda, a oxidação enérgica e a ozonólise. Ok? O que é que elas têm em comum? Elas precisam de um agente oxidante. O que é o agente oxidante? É a espécie que vai forçar com que o substrato orgânico sofra oxidação. Na química orgânica, o agente oxidante mais comum, os agentes oxidantes mais comuns, são dois. O KMnO4, que é o nosso permanganato de potássio, e o K2CR2O7, que é o nosso dicromato de potássio. Esses são os dois principais agentes oxidantes.
E aí, se você observa aí no na nossa imagem, as reações de oxidação podem ser oxidação branda, oxidação enérgica ou ozonólise. Como eu diferencio uma da outra? Presta bem atenção. Oxidação branda ocorre em meio básico. Oxidação enérgica ocorre em meio ácido. Ozonólise, como o próprio nome está dizendo, ocorre com ozônio, com o gás O3. Então, é bem simples da gente identificar. Oxidação branda, eu tenho o agente oxidante, eu tenho um meio básico e a frio. Não preciso de aquecimento. Na oxidação enérgica, eu tenho o agente oxidante, eu tenho um meio ácido e eu tenho aquecimento. Pronto. São reações diferentes. Na ozonólise, eu tenho o gás ozônio, onde eu não tenho muito o que falar. Não é isso? Muito bem. Cada uma dessas reações de oxidação, elas geram produtos diferentes, dependendo de como ela ocorra. Por exemplo, quando a gente fala da reação de oxidação branda em alcenos, nós vamos estudar as reações de oxidação em alcenos. Oxidação branda, você só vai quebrar a ligação π. Ok? Nesse caso, você vai formar um diol. Quebra-se somente a ligação π. Você lembra que numa ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Você vai quebrar somente a ligação π e vai formar um diol. Isso é a oxidação branda de alcenos. Quando eu falo da oxidação enérgica de alcenos, aí ela é diferente. Por quê? Na oxidação enérgica, eu quebro tanto a ligação sigma quanto a ligação π. Eu quebro as duas ligações, ou seja, eu divido a molécula exatamente onde eu tenho a ligação dupla. No caso aqui do alceno. E aí o que é que vai ser formado? Observa bem. Se o carbono da dupla for um carbono terciário, você vai formar uma cetona. Se o carbono da dupla for secundário, você vai formar um ácido carboxílico. Ok? Então essa é a diferença da oxidação branda para a oxidação enérgica. Leonardo, eu posso formar única e exclusivamente cetonas? Pode. Você pode formar somente cetonas. Se os dois carbonos da dupla forem carbonos terciários, você forma somente cetona. Leonardo, eu posso formar somente ácidos carboxílicos? Pode. Se os dois carbonos da dupla forem carbonos secundários, você forma somente ácidos carboxílicos. Ok? Adiante. Quando a ligação dupla está na extremidade, o que é que eu vou formar? Ou seja, quando um dos carbonos da dupla é um carbono primário, você vai formar neste carbono da dupla, que está na extremidade, você vai formar CO2 e água. Ok? Então, neste exemplo aqui que a gente analisa, eu tenho, no caso, o nosso propeno, o carbono central, que é o carbono secundário, vai formar o ácido carboxílico. O carbono primário, que é o carbono da extremidade da direita, vai formar CO2 e água. Ok? Isso na oxidação enérgica. Tranquilo? Na ozonólise de alcenos, pessoal,
A ozonólise, ela semelhante à oxidação branda, ela só quebra a ligação π. Não é porque a ligação π, que é a ligação mais fraca. Ok? Então, semelhante à oxidação branda, na ozonólise a gente também só quebra a ligação π. Porém, o produto formado é diferente. Lá na ozonólise, ou melhor, lá na oxidação branda, eu formava diol quando eu quebrava a ligação π. Aqui na ozonólise, eu vou formar um aldeído, caso o carbono que está sofrendo ozonólise, o carbono da dupla que está sofrendo ozonólise, seja um carbono secundário, ou eu vou formar uma cetona, caso o carbono da dupla seja um carbono primário. Desculpa, caso o carbono da dupla seja um carbono terciário. Olha aí a nossa imagem. Se você observar aqui, nesta reação, o carbono da dupla, o carbono da esquerda, ele é um carbono secundário. Está aqui o produto que é formado, é o nosso metanal. O carbono do reagente aqui da dupla da direita é um carbono terciário. Vai formar a nossa propanona. Ok, pessoal? Neste exemplo. Mas, o que você precisa saber? Reação de ozonólise só quebra a ligação π. Se o carbono da ligação dupla for um carbono secundário, vai formar um aldeído. Se for um carbono terciário, vai formar uma cetona. Ok? Na oxidação de alcinos, aí, neste tópico, nós estamos falando de oxidação branda. Oxidação branda, independente de ser de alcenos ou de alcinos, só quebra a ligação π, não quebra a ligação sigma. Se a gente lembra, na ligação tripla, uma é sigma, as outras duas são π. Ok? Então, aqui, se você observar a informação, eu tenho o meu alceno, ou melhor, o meu alcino, que está sofrendo oxidação branda, o agente oxidante em meio básico e a frio, vai formar uma dicetona. Dicetona. São duas cetonas vizinhas. Tranquilo? Na oxidação enérgica, o raciocínio da oxidação enérgica continua. Você quebra as três ligações. Você quebra as duas ligações π e a sigma. Você quebra todo mundo. Você divide a molécula. E aí, você vai formar única e exclusivamente ácidos carboxílicos. Ok? Então, quando a gente tem oxidação enérgica de alcinos, você só forma ácidos carboxílicos, que podem ser iguais ou diferentes. Leonardo, o que é que você chama de igual ou diferente? Igual se a quantidade de carbonos à esquerda e à direita da tripla for a mesma. Diferentes se a quantidade de carbonos na tripla, a quantidade de carbonos à esquerda ou à direita for diferente. Ok? Se a tripla estiver na extremidade da cadeia, você novamente, na oxidação enérgica, volta a formar CO2 e água. Assim como na oxidação enérgica de alcenos, quando a dupla estava na ponta da cadeia. Ok? Reação de oxidação em cicloalcanos. Essa reação ela é regimentada pela teoria da tensão de torção de Bayer. A gente sabe que um carbono sp3, um carbono que só faz ligações simples, ele tem um ângulo de ligação específico, que é de 109 graus e 27
minutos, aproximadamente 27, 28 minutos. Porém, quando eu falo de estruturas como o ciclo propano, o ciclo butano e o ciclo pentano, o ângulo entre as ligações desse carbono ele é menor do que o ângulo da ligação de um carbono sp3. Ou seja, esse anel ele é extremamente tensionado. Daí, esta ligação π, ou melhor, esta ligação sigma, ela é muito enfraquecida devido à repulsão. Por isso que ciclo propano, ciclo butano e ciclo hexano, ou melhor, ciclo propano, ciclo butano e ciclo pentano sofrem reações de oxidação enérgica. E vai quebrar a ligação π. Vai abrir o anel, formando diácidos carboxílicos. Ok? Então, as únicas reações de oxidação que acontecem em cicloalcanos só são em três: o ciclo propano, o ciclo butano e o ciclo pentano. O que é que acontece? Quebra-se a ligação sigma, o anel abre, formando em cada extremidade ácido carboxílico. Ok? Reações de oxidação com funções específicas. A gente falou da reação de oxidação de alcenos e alcinos. Vamos falar agora das reações de oxidação de álcoois. Muito bem. Quando nós temos álcool primário, o que é que nós chamamos de álcool primário? É o álcool onde você tem a hidroxila ligada a um carbono primário. Então, o álcool primário passa por duas etapas de oxidação. Na primeira etapa ele forma um aldeído, na segunda etapa ele forma um ácido carboxílico. Ok? Quando eu tenho um álcool secundário, ou seja, quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário, ele só tem uma etapa de oxidação. Esse álcool secundário forma uma cetona. Bem simples. Na reação de oxidação de álcoois terciários, ela não acontece. Você não consegue oxidar álcoois terciários. Um caso extremo, você vai quebrar a cadeia. Você vai formar uma outra estrutura. Você não conserva na mesma cadeia a mesma quantidade de átomos de carbono. Ok? Reação de combustão é um tipo de reação de oxidação, sim. Porém, é o mais extremo possível. Porque você vai formar CO2 e água. Se a combustão for completa. Se a combustão for incompleta, você poderá formar vários compostos. Leonardo sempre vai formar CO2 e água? Se a combustão for completa, de hidrocarbonetos, sim. Ou de funções oxigenadas. Mas se você tiver um composto com função nitrogenada, com função sulfurada, vai formar outras estruturas, porque a gente sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se no reagente eu tenho um composto com nitrogênio, esse nitrogênio vai ter que aparecer no produto. Ele não pode sumir. Se no reagente eu tenho um composto com enxofre, no produto vai ter que aparecer esse composto com enxofre. Isso é fato. Então, se você tiver um hidrocarboneto ou então uma função oxigenada e a combustão for completa, você vai formar somente CO2 e água. Ok? Que não deixa de ser uma reação de oxidação. Tranquilo? Bem, aqui o gráfico de reação de combustão. A gente tem esse gráfico falando aqui sobre reação de combustão completa ou incompleta. E as reações de redução. Muito bem. Reação de oxidação
perca de elétrons, aumento da quantidade de átomos de oxigênio ou diminuição da quantidade de átomos de hidrogênio. Recapitulando. Na reação de redução, a gente tem ganho de elétrons, aumento da quantidade de átomos de hidrogênio ou diminuição da quantidade de átomos de oxigênio. Tranquilo? Muito bem. A reação de redução é a inversa da reação de oxidação. Isto é, se um composto A por oxidação forma um composto B, esse composto B por redução formará novamente o composto A, salvo as reações de combustão. Nas reações de combustão você não tem como reverter. Ok? Vamos lá. A redução de compostos orgânicos é feita pela reação com o hidrogênio atômico ou nascente. Lá na oxidação a gente tinha o oxigênio nascente, na redução a gente tem o hidrogênio nascente, obtido por meio de um reagente. Desculpa, pessoal. Desculpa. Por exemplo, por meio da ação catalítica do níquel metálico. Ok? Então, vamos lá. Redução de compostos oxigenados. Como é que eu analiso isso? Olha para cá. Nesse exemplo, nós temos um ácido carboxílico reduzindo-se a aldeído. Ali era uma redução parcial. Aqui, redução total. Ácido carboxílico se reduzindo ao aldeído, que por sua vez se reduz a álcool primário. Eu não sei se você lembra, mas agora, há poucos instantes, quando a gente falou de reação de redução, ou melhor, de reação de oxidação de álcoois primários, a gente disse o seguinte: um álcool primário sofre uma primeira oxidação se transformando em aldeído, que sofre uma segunda oxidação se transformando em ácido carboxílico, ou seja, álcool primário por oxidação se transforma em aldeído, por oxidação se transforma em ácido carboxílico. Voltando, é redução. Ácido carboxílico por redução forma aldeído, que por redução de novo forma álcool primário. Ok? Vamos lá. Reações de redução de aldeídos formam direto o álcool primário, obviamente, nós já falamos sobre isso. Redução de cetonas formam álcoois secundários. Redução de compostos nitrogenados. Aqui vai um detalhe extremamente importante. Não importa qual é a função nitrogenada. A grande maioria, as que nós vamos estudar, sempre formarão aminas. Que é a função nitrogenada mais reduzida. Então observe. Aqui eu tenho um nitrocomposto que por redução vai formar a amina. Leonardo, e o que é esse LiOH, LiAlH4? É o nosso agente redutor. É o hidreto de lítio-alumínio. É o catalisador. Ok? Aqui, redução de nitrilo ou cianeto, formando de novo amina. Aqui, redução de isonitrilo, forma uma amina secundária. Ok? Muito bem. Então, pessoal, isso era o que nós tínhamos para hoje, para esse momento. Espero ter feito uma boa recapitulação dos conteúdos. Vocês têm um material, tentem observar, tentem ler, tentem resolver as atividades, porque a partir daí nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, sim. Ok? Então, um abraço, se resguardem, fiquem em casa e até a próxima. Um abraço, pessoal.